Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do Fundo de Investimento Imobiliário Santander Papéis Imobiliários CDI. É isso mesmo, é o nome do fundo e essa é a política do fundo. A gente vai ver aqui, conhecer o portfólio do fundo, é a primeira vez que a gente fala dele aqui no canal, é o SADI11, SADI11. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre o fundo, né? Ver como é que foi a performance dele nesses últimos meses, inclusive no mês de setembro, que esse é o relatório de setembro mais atualizado. Então fique conosco, e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal, principal assunto, mas temos outros assuntos aí, pesquise na raiz do canal, mas é o que a gente fala aqui preponderantemente. Se você gosta desse tipo de investimento, está estudando, quer acompanhar a gente, se inscreva aí no canal, acompanhe também minha trajetória de investimento, falo também da minha carteira, tá bom? E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então. Relatório do SADI11, fundo de CRI, fundo de papel, investe, tem um pouquinho ali de fundo de investimento imobiliário na carteira, né? Mas investe preponderantemente em CRI. Então a gente vai ver aqui qual é o objetivo do fundo, tá? O fundo que tem aí o objetivo de investir em CRIs, como eu estou falando, em valores mobiliários. Possui rentabilidade de alvo 100% da variação da taxa DI ou CDI, né, como a gente costuma falar, líquido de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Então, fundo de investimento imobiliário é isento nos proventos distribuídos. No ganho de capital não paga aí o imposto de 15% sobre o ganho de capital, né? Mas sobre os rendimentos do fundo distribuídos é isento de imposto de renda. Então, rentabilidade do fundo, valor de mercado fechou setembro a R$ 90,90. Fechamento do dia 30 de setembro, rendimento distribuído acima de 1%, na verdade muito acima de 1,1%, né? R$ 1,05 por cota. A gente vai entender por que o fundo não caiu, né? Por conta da deflação, né? Se liga no nome do fundo, tá? Então vamos lá. Patrimônio do fundo 317,8 milhões, tem 3 milhões e 180 mil cotas, né? Um fundo pequeno, né? Quantidade de cotistas chegando aí a 5 mil cotistas, quase, né? Quase lá. 99,94 é o valor patrimonial da cota e o início do fundo foi lá em agosto de 2019. Então o fundo aí chegou, né? Ultrapassou agora a marca de 3 anos de mercado. Tem aqui algumas taxas, como a gente verifica aqui, opa, taxa de administração 0,80%, que inclui gestão, né? Uma das menores aí do mercado. E taxa de performance não tem taxa de performance. Então é interessante, na maioria dos fundos de CRI tem taxa de performance, o SADI não tem. Acaba que né, a questão, quando se encaixa aqui o gestor e o administrador do mesmo grupo, tu acaba tendo ali uma redução, não é regra, tá? Mas é uma redução na taxa de administração e gestão por ser do mesmo grupo, né? Então observa isso também nos fundos, né? Os dois aqui da gestão e administração do Grupo Santander acaba você pagando um pouco menos de taxa de gestão. Vamos lá então, aqui mais para baixo. O fundo atualmente está com 99,5% do seu patrimônio alocado em CRIs e em cotas de fundo de investimento imobiliário. Então tem 0,5% aí só em instrumentos de caixa, né? Distribui R$ 1,05 por cota, o que equivale a quase 15% de distribuição, né, o yield, né, o médio dos últimos 12 meses, está acima da Selic, inclusive, né, muito acima da Selic aí, quase 2%, na verdade aí, né, é praticamente 1% acima da taxa Selic. Resultado distribuído no mês foi de 8,2% superior ao proposto pelo fundo, considerando a taxa de DI de 3,65, né? A gente sabe que a taxa DI sempre anda aqui um pouco ali, aproximadamente 0,1% abaixo da Selic. Selic 13,75, a taxa DI ali em torno de 13,65. Então o fundo distribuiu em torno de 8,2% superior ao proposto. E aqui, como a gente vê, para ele atingir o patamar de 100% da taxa DI, seria o valor de R$ 98,00 por cota. Então, ele lembra aqui que a maior concentração do fundo é de CRIs pós-fixados, indexados à taxa DI, que é a política do fundo, né? 77,6% do seu patrimônio está alocado pela taxa DI, tá?
E aí é o que dá o nome do fundo, né? SADI 11, Santander DI, né? Vamos dizer assim. Santander Papéis Imobiliários CDI é o nome do fundo, né? Então, a política é exatamente essa. Investir em papéis indexados à taxa DI preponderantemente. Né? E por isso o fundo pagando bons proventos, mesmo com a deflação, os fundos já pegando 2 meses de deflação nos seus cálculos de juros e atualização monetária, e o Sadia aí distribuindo bons proventos, que a maioria da sua carteira está alocada à taxa DI. Então, ele fala que o time de gestão monitora os mercados de CRIs, né, para diversificar a carteira. Em setembro foi realizada a venda de 1,5 milhão do CRI Almeida Júnior Shopping Continente. E aí, ele fala também aqui que a equipe entende que a alocação majoritária em ativos atrelados a DI possibilita uma previsibilidade dos resultados nos próximos meses, dado a expectativa que não vai ter queda por enquanto na curva de juros, né? Então a curva, na verdade, não vai ter agora. Subiu, 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 vai manter lá em cima pelo menos até 2023 aí, né? Lá para o segundo trimestre, terceiro trimestre, depois provavelmente a expectativa de mercado que essa taxa comece a cair, né? E aí vai atingir, claro, se o fundo permanecer com o mesmo portfólio, vai atingir os resultados do fundo. Então, dessa forma, ele está com 77,6% da carteira do fundo composta de CRIs indexados ao CDI. E aí, por isso, nesse momento, é o que está dando uma distribuição melhor em relação aos seus pares que estão com indexação preponderante aí ao IPCA ou ao IGPM, né? Ao longo de 12 meses, o fundo dos cotistas, né, do SADI cresceu quase 76%. Foram mais de 2.137 novos cotistas nesse período de 12 meses, tá? Eu não sou cotista do SADI 11 ainda, mas eu estou de olho no fundo já tem uns 4 ou 5 meses. Né? Era para eu ter entrado um pouquinho mais lá para trás. Eu tenho o SARI 11, que é o irmão de tijolo dele, né? Mas estou achando um fundo bem interessante, realmente. Né? E acaba dando uma diversificação maior na carteira, né? Porque se você aloca muito em fundos de IPCA, provavelmente está sofrendo, né? Eu tenho ali na minha carteira fundos mais mistos, alguns com muita indexação IPCA que estão sofrendo, mas outros que estão mais mistos, principalmente os fiagros. A maioria dos fiagros, você que estuda com a gente aqui no canal, a maioria dos fiagros são indexados à taxa DI. Se não 100%, uma grande parte, um grande percentual dele é indexado à taxa DI. Bom, aqui então a gente tem a alocação por segmento, o fundo está mais alocado aí no segmento corporativo, que também reduz um pouco o risco aí dos seus CRIs, shopping também, né, tem um fator de risco um pouco menor, o fundo tem mais contratos concentrados, como a gente verifica aqui, e menos CRIs pulverizados, o que reduz bastante o risco do fundo. A gente não tem aqui a questão da classe, né, dos CRIs, para a gente saber, né, se é subordinado, mezanino, sênior ou única, a questão da preferência na distribuição, né, a gente vai ver se tem um pouco mais para baixo. E na alocação por instrumento, 92% alocado em CRI, 7,3% em FII, 0,5% apenas o fundo tem em caixa ou instrumentos de caixa aí que rende normalmente a taxa Selic. CDI é o principal dentro de certificados de recebíveis imobiliários, 84,2% e 15,8% indexado ao IPCA. Seguindo então mais para baixo, falando dos rendimentos, né, que a gente já viu, a gente vai analisar aqui a questão que o fundo tem distribuído acima de R$1 desde maio de 2022. Né? O fundo não distribuía bons proventos, né, por conta da sua indexação maior à taxa DI. Né? Seguindo aqui o crescimento da taxa, o fundo começou a pagar bons proventos e a partir de maio começou a pagar acima de R$1. Né? Acima de R$1 aqui, manteve esse patamar. Tendência que permaneça, né? Já que a taxa DI agora está estável e o fundo acaba tendo então uma previsibilidade interessante, né? Para ir pelo menos nos próximos 7, 8 meses, né? A gente verifica que durante o mês de agosto o fundo negociou 24,7 milhões no mercado secundário, né? Então dá uma liquidez diária de 1,1 milhões. Até uma liquidez até boa, né? Pelo tamanho do fundo, né? O fundo não está um fundo grande. Né? E aqui a gente vê o volume, né, de médio diário, né, em setembro chegando, então, mais que dobrou que o mês de agosto. Né?
Interessante o fundo melhorando sua liquidez no mercado, justamente o pessoal procurando os fundos com maior indexação à taxa DI. A receita aqui, então, em setembro, né, foi maior, um pouquinho maior só, né, mas a receita está bem estabilizada aqui, né, julho, agosto e setembro foi de 3,6 milhões, 3,4, quase 3,5 em CRI, 160 mil em FII, 30 mil, né, instrumentos de caixa, 226 mil são as despesas do fundo, né, muito pequena. E o fundo, então, o resultado de 3,4 milhões, distribuiu 3,3 milhões, fez um caixa aí. O fundo hoje tem um rendimento não distribuído de 291 mil reais. Aqui é a carteira do fundo, não é grande a carteira, como eu falei, o fundo é pequeno, né? Então, tem aqui 3 CRIs indexados ao IPCA, como a gente verifica aqui, ó. IPCA e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 CRIs indexados à taxa DI. E mais para baixo a gente tem os fundos de investimento que ele aplica, né? O KNP, que é para investidores qualificados, né? E o KNHY, que eu não sei se é, mas também ele investe aqui. E no caixa tem aproximadamente 1,6 milhões. Aqui é o detalhamento de cada um, né, dos CRIs que o fundo tem na carteira, né, o que está ali financiando, né, qual é o perfil da dívida. Então você pode aí, duração, você pode baixar, ver uma leitura mais detalhada, mais qualitativa daquilo que ele tem na carteira, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do SADI 11, fundo DECRI do Santander. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do SADI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.